Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? Vamos ao tema de hoje, PL anti-aborto por estupro. O que diz essa PL, quais são as discussões e a repercussão sobre o projeto de lei que está para ser aprovado ou não. A gente vai discutir tudo isso aqui no programa. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui a editora de saúde e da iniciativa Todas, Vitória Damasceno. Obrigada, Vicky, por ter vindo novamente aqui no programa. Vicky, vamos começar explicando para quem está assistindo o que diz esse projeto. É o projeto de lei 1904, né? Ele teve aí o seu requerimento para tramitar com urgência, aprovado na semana passada. O que diz? Qual é o teor desse projeto? Esse é um projeto que ele é de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante. E esse projeto de lei, ele diz o quê? Ele proíbe a realização do aborto em mulheres vítimas de estupro, se esse procedimento for feito após a 22ª semana de gestação. Então, uma mulher que descobrir, por exemplo, a gravidez decorrente do aborto após esse período ou por alguma burocracia chegar até após a 22ª semana de gestação, ela não poderia fazer o procedimento e ela seria ali enquadrada. Esse projeto ele equipara a pena desse tipo de aborto à pena de homicídio. Então, o que isso significa? Significa que uma mulher, tanto a mulher, na verdade, como o médico, eles teriam uma pena que vai de 6 a 20 anos, segundo o Código Penal, por ter feito esse procedimento. Lembrando que a lei atual, nos casos que são permitidos o aborto, que é estupro, quando há risco para a vida da mulher e quando há anencefalia fetal, não há limite de idade gestacional. O Código Penal, a lei brasileira, não estabelece isso. Então, esse projeto de lei, ele mira justamente nisso. Ele mira no tempo gestacional. E ele fala 22 semanas. Por que 22 semanas especificamente? Porque 22 semanas é quando é presumida a viabilidade fetal, que é quando se presume que a partir dali o feto sobreviveria fora da barriga da mãe. Entendi. E vi que caso ele está ainda tramitando ainda esse assunto, não foi aprovado, foi aprovado aí o requerimento para ser tratado com urgência, mas caso esse PL for aprovado, qual que é a consequência? O que pode acontecer? O básico, se a gente fosse colocar em linhas gerais, o principal acontecimento é esse. Proibimos as gravidezes acima de 22 semanas, aliás, proibimos os abortos de gravidezes resultantes de estupros acima de 22 semanas. E se ocorrer, punimos médicos e a mulher. Então, isso seria o básico do que aconteceria. Só que aí, qual que é a grande questão em torno desse projeto? Essas gravidezes de 22 semanas, algumas apurações que estão acima de 22 semanas, que se descobre a necessidade de um procedimento de aborto após esse período gestacional, elas são usualmente de meninas e adolescentes vítimas de violência. Por quê? Porque quando uma menina, uma adolescente, ela é vítima de violência, uma criança principalmente, demora-se mais a descobrir que aquela violência, que aquele estupro, que aquele estupro causou uma gestação. Por quê? Porque é um corpo diferente. É um corpo que muitas vezes está no início da menstruação, ou que sequer ainda menstruou, mas já tem ali a possibilidade de engravidar por estar ali num limiar. Então, de forma geral, prejudicaria essas meninas que, segundo as apurações que a gente já fez, são as principais atendidas quando a gente fala de aborto acima de 22 semanas. E tem um outro aspecto também, que é assim, o texto da lei, o texto do projeto de lei, quando a gente lê ali, ele mira só no estupro, só nos abortos de gravidezes resultantes de estupro. Só que tem um ponto ali que a gente conversou com alguns especialistas em direito, que é a forma como o projeto de lei está escrito, abre margem para que nos outros casos, que também são autorizados pela lei brasileira, que são aqueles outros dois que eu falei, que são risco à vida da mãe e anencefalia do feto, eles também sejam atingidos. Porque quando você usa esse termo viabilidade fetal, você abre margem para tudo isso. Por quê? Porque mesmo se um feto tiver a anencefalia, ele tem viabilidade de vida.
e uma mulher que que a vida dela mesmo que esteja em risco, o feto também tem viabilidade. Então, o que os criminalistas, os especialistas disseram muito pra gente é isso, é que o texto ele mira no estupro, e ele vai pegar o estupro de forma mais dianteira, digamos assim, mas que mulheres que tiverem risco à sua vida e que tiverem gestantes de um feto com anencefalia também pode se prejudicar. Além de também, um ponto um pouco mais lateral, prejudicar o serviço de aborto de uma forma inteira. Porque na avaliação dos especialistas já é um serviço muito restritivo, digamos assim. A gente fez uma série recentemente sobre direitos reprodutivos, até vim aqui conversar com você. E eu mencionei e convido quem quiser ler, a gente tem uma matéria da série que fala que as mulheres passam por humilhações, recusas médicas, uma série de problemas que não deveriam existir para acessar o aborto legal, ou seja, elas são privadas de acessar um serviço que está previsto, que é autorizado, que é legal, e ainda elas passam por tudo isso quando conseguem. Então, os especialistas acreditam que esse projeto de lei vai piorar ainda esse cenário de acesso ao aborto legal no Brasil. Entendi. E vi que, como eu falei, desde a semana passada a gente vem falando sobre esse assunto, né, no noticiário, e teve uma repercussão muito negativa, né, de vários setores da sociedade. Como que o Senado, né, em Brasília, né, o Senado tem reagido, né, a Câmara dos Deputados tem reagido a essas manifestações contrárias? Quando a gente pensa ali na sociedade civil, primeiro, a gente vê uma mobilização muito grande, principalmente de movimentos feministas, mas a gente observa também que é o que parece, né, a confirmar aí, que as pessoas são favoráveis a manter a lei como ela é hoje, tá? Quando a gente fala ali da repercussão política em Brasília, isso depende muito do grupo político, de qual ator político que a gente está falando. Se a gente estiver falando, por exemplo, do Centrão, o Centrão foi um grupo político que primeiramente deu muito apoio à medida, fortaleceu, digamos assim, mas diante da tamanha repercussão negativa, recuou. Né? Recuou porque, de forma geral, todos que recuaram ali, vou citar mais alguns exemplos, foi para evitar desgastes em ano de eleição. Quem também, não dá para dizer que recuou, mas sentiu ali a pressão, foi governo, foi PT. Por quê? Porque dias antes da votação, as lideranças do PT costuraram para que a votação pela urgência do PL fosse feita de forma sigilosa, ou seja, para que não se soubesse se os deputados votarem contrários ou favoráveis à proposta. Então, quando isso foi descoberto, foi uma matéria da coluna da Mônica Bergamo que falou isso, criou uma pressão ainda maior, uma pressão que já havia, né? E pressionou o governo a ter um posicionamento que agora é mais veemente contra o governo, contra o projeto. E quando a gente fala ali da bancada evangélica, que é de onde vem o autor do projeto, a gente tem ali uma posição que se mantém. Eles querem que o projeto seja votado, ele quer que o projeto seja votado, inclusive falou com a Folha hoje, falou que não considera o projeto radical e que, se não votarem o PL do anti-aborto por estupro, ele iria colocar em votação o Estatuto do Nascituro. A pauta é uma prerrogativa do presidente da casa, que nesse caso é o Arthur Lira. Então, seria ali entender como que isso se daria. Entendi. E vi que hoje também teve uma audiência pública no Senado para tratar aí sobre o aborto. Eu queria que você explicasse para a gente o que foi discutido nessa audiência pública. Essa audiência pública, ela não tratou exatamente deste PL, né, que a gente está falando. Ela tratou de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que fala sobre a assistolia fetal. O que é a assistolia fetal? A assistolia é o protocolo recomendado internacionalmente, com validação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, para interromper gestações acima da 20ª semana. É o mais seguro, né? É o que é utilizado mundialmente, só que há um discurso de que esse projeto, essa
essa técnica, esse procedimento, né? Exato, que este procedimento seria ali uma forma de acabar com uma vida, eles querem dar um poder, como que eu posso dizer, um pouco do que diz o Estatuto do Nascituro mesmo, de estabelecer a vida ali desde a concepção. E por que que esse projeto, e por que que esse procedimento é importante, né? Eu estou até procurando aqui uma fala para eu não falar nenhuma besteira. Peraí que eu peguei a fala errada. Por que que esse procedimento ele é importante? Porque ele garante a melhor forma de assistência à mulher quando ela precisa fazer um aborto, que já é um processo traumático. E no Brasil, especificamente, a gente, como eu já disse, quando a gente fala de gravidez acima de 20, com 22 semanas, a gente está falando principalmente de mulheres que são vítimas de estupro, de crianças, de adolescentes. Então, ele é a melhor forma de dar assistência à mulher nesse momento, né? Ele consiste na injeção de produtos químicos para que o feto nasça sem batimentos cardíacos, né? E lembrando que um feto de 22 semanas, quando é presumida a viabilidade fetal, é um feto que ele precisa de muita assistência e provavelmente não irá sobreviver, segundo aquilo que os especialistas nos falam. E se sobreviver, será uma sobrevivência com sequelas neurológicas, cardíacas, respiratórias. Então, é um pouco isso que diz a assistolia fetal. Entendi. E Vicky, quais são os argumentos a favor do PL? O principal argumento vai em torno daquilo que eu tinha dito agora, né, que eu falei, na verdade, né, um termo que eu venho falando recorrentemente, que é essa coisa da viabilidade do feto. Eles pegam a viabilidade, inclusive é um termo que ele é citado em todas as leis do Código Penal que ele quer alterar, porque a viabilidade ela é presumida a partir da 22ª semana. E aí a gente até fez um texto bem aprofundado em que a gente fala sobre isso, e aí a gente ouviu um médico, que é o Cristian Rosa, um das principais autoridades nisso, da Rede Médica pelo Direito de Decidir, e eu até anotei aqui alguns pontos do que ele diz, porque eu acho que são muito importantes para entender o que é essa viabilidade, né? Esse é um conceito que a ginecologia e a obstetrícia utilizam para indicar a viabilidade de um parto prematuro, ou seja, que se eu tiro o feto da barriga da mãe a partir daquele momento, eu consigo dar algum recurso para sobrevivência. Então, então se trata de você, de fato, fazer como se fosse um parto, porque o feto já é viável e dá os recursos necessários ali para ele. Ele orienta cuidados intensivos neonatais, basicamente, para dizer que se são 24, 26, qual o tipo de cuidado de acordo com a viabilidade fetal daquele período gestacional. Mas é um conceito que os médicos utilizam como último recurso. Por quê? Porque quando você precisa falar de viabilidade fetal, você está falando de um feto que, se for retirado da barriga da mãe, ele vai ter ali sequelas neurológicas, cardíacas, respiratórias, como eu já havia te dito. Então, eu vou até citar o Dr. Rosa com uma aspa dele que eu acho interessante. Ele fala assim: quando falamos em viabilidade fetal, pensamos num parto prematuro e espontâneo, em que existe um equilíbrio no desejo da mãe em relação ao interesse pelo bebê. Então, esse conceito não funciona para aborto induzido. Ou seja, ele diz que é errado usar o termo de viabilidade fetal para um projeto de lei, para um texto do Código Penal que fala sobre aborto induzido. Entendi. E Vicky, qual que é o posicionamento do governo Lula? Porque até no final da semana passada, Lula não tinha se pronunciado. E nesse final de semana ele teve um pronunciamento. O que o governo Lula e o próprio governo em torno dele tem se pronunciado sobre esse assunto? Como ele tem se pronunciado? Foi um pouco daquilo que eu disse para você da votação, né? Desde que o PL ganhou a dimensão que ele tem hoje, tem uma pressão em cima do governo, né? Que, enfim, por ser um governo que se espera que seja favorável ali, ao menos ao aborto, como a lei é hoje. E essa pressão, ela se consolidou muito com a demora do próprio presidente, de setores do governo, para se posicionar contrário ao projeto de lei. Então, quando ocorreu aquela votação em que lideranças do PT agiram ali nos bastidores para costurar uma votação sigilosa, para que não se soubesse
se seria os deputados contrários e os deputados favoráveis, isso também criou um desgaste e aumentou a pressão sobre isso. Então, na sexta-feira, Lula estava em Genebra e ele disse a jornalistas, foi questionado, né, sobre o projeto de lei, e ele disse, olha, preciso me inteirar, não consigo falar sobre isso aqui, se recusou mais ou menos a responder a questão. Mas a pressão foi tanta que logo no dia seguinte, ainda em viagem, ele falou ali que o governo, que era uma insanidade, foi exatamente essa palavra, uma insanidade que uma mulher que fosse vítima de estupro tivesse uma pena maior do que a do estuprador para fazer o aborto. E aí esse é um ponto importante também desse projeto que eu acabei não mencionando. Ao você equiparar a pena por homicídio, essa pena por aborto, a pena por homicídio simples, você faz com que a mulher e o médico que fez o aborto tenham uma pena maior do que a pena do estuprador. A lei de estupro brasileira, ela varia ali a pena se é estupro com lesão corporal, se é um estupro que causou a morte da vítima. Então, quando a gente fala ali falar um tempo médio, é coisa de 6 a 12 anos, que sobe para 30 quando a gente fala de morte. Então, nos dois primeiros casos em que não há lesão corporal, em que há lesão corporal, a mulher que fica viva, que gesta tem a gravidez resultante de estupro, e aborta depois da 22ª semana, ela vai ter uma pena superior à pena do estuprador. Por isso que o projeto também é popularmente batizado de PL do estuprador, porque tem essa distorção. E ainda falando sobre Lula, voltando aqui, esse projeto ele gerou uma pressão sobre a presidência especificamente, porque o Lula tem algumas falas consideradas contraditórias a respeito do aborto como um todo, né? Durante a campanha eleitoral, ele se disse contra o aborto, falou que ele tinha filhos, netos, e que ele era contrário ao aborto, mas que entendia ali o aborto como uma questão de saúde, uma decisão da mulher nessa linha. E agora ele reiterou que ele é contrário ao aborto, mas que considera uma insanidade que a mulher tenha pena maior que a do estuprador. Então, esse histórico de falas do Lula sobre o assunto também faz com que essa pressão seja maior para um posicionamento dele. Entendi. E Vicky, vamos falar um pouquinho para a gente entender aqui qual que é o perfil dessas mulheres que podem ser atingidas caso esse projeto de lei vá para frente, né? Para a gente ter uma ideia de que tipo de pessoas, né, a gente está tratando aqui, vai ser atingido. Se a gente falar em linhas gerais, a gente está falando de mulheres vítimas de estupro, né? Ponto. Mas quem são essas mulheres? Foi um pouco do que eu te falei antes. São meninas, são adolescentes que são vítimas de um estupro, de um abuso e demoram para perceber a gravidez por uma série de motivos. Que são tantos motivos de elas mesmas não percebem as mudanças corporais, enfim, porque são crianças. Os familiares ali, a rede de apoio confiável dela também demora a considerar a possibilidade de uma gravidez, porque na maioria das vezes é pela gravidez que se descobre o abuso, então demora para trabalhar com essa possibilidade, e quando chega nos serviços de saúde, a criança não vai imaginar que está grávida, a família não sabe do abuso, então também não faz essa associação, e o profissional de saúde acaba trabalhando com poucos recursos para inferir que é uma possível gravidez. Né? Há também essa crítica de que os profissionais de saúde precisam de um treinamento mais específico para abuso. Mas é uma conjunção de fatores que faz com que crianças e adolescentes demorem a perceber, não é nem perceber só eles, mas que a sua rede de apoio, que o médico perceba que foi um abuso, foi um estupro e isso causou uma gravidez. Por isso que o perfil de pessoas, segundo os serviços que a gente ouviu, que vai ser atingido por isso, são crianças, são pessoas, porque são aqueles que mais demoram para chegar ali naquele serviço que vai dar o aborto legal acima de 20, 22 semanas. Mas tem o outro lado também, como eu disse para você, esse texto ele é um texto que
ele mira o aborto, mas ele pode acertar em diversas coisas. Então, mulheres que têm uma gravidez de risco e mulheres que gestam fetos anencéfalos também podem ser impactadas por isso, segundo muitos criminalistas que a gente ouviu. Por quê? Porque quando se menciona a viabilidade fetal, cria-se um risco interpretativo. Além do que eu já havia mencionado, de que vai dificultar o acesso ao serviço como um todo. Então, acho que a ponta mais grave disso é dificultar o acesso das mulheres vítimas de estupro, das crianças e adolescentes, mas também pode ser que a gente tenha ali um problema de saúde pública por restringir mesmo em outros casos em que o aborto é autorizado. Sim, você falou aqui, nas nossas matérias a gente tem falado, né? Falando de crianças aqui na faixa de 13 anos, né? De 13 anos para menos. E Vicky, quais são? A gente tem dados sobre o número de interrupções realizadas acima das 22 semanas no Brasil? A gente tem essas informações? Esses dados a gente não tem sistematizado. A gente tentou algumas vezes ter acesso a esses dados, a gente tentou ali olhando os bancos do DataSUS para ter acesso a esses dados e a gente não tem. A gente infere, a gente acredita que seja porque tem o sigilo médico e esse procedimento tem um sigilo dobrado, digamos assim, para proteger a mulher que é vítima de estupro. Então, em resumo geral, não existem dados sistematizados, né? Especialistas dizem que tem que sim ter esses dados sistematizados, porque a partir de dados que se cria política pública, mas não temos. Então, a gente tem uma estimativa de quanto representa, por quê? Existem apenas 3 hospitais no Brasil, para se ter uma dimensão, né? O projeto de lei se tornou uma coisa muito grande, mas são só 3 hospitais no Brasil que realizam abortos acima da 20ª semana, justamente por precisar da assistolia fetal. Não vou falar cidades para não correr o risco de errar, mas a gente tem tudo ali certinho. Sei com certeza que uma é de Uberlândia, outra de Pernambuco, outra da Bahia, mas não Uberlândia, Minas Gerais, mas me falha aqui as cidades. Mas a gente, enfim, tem 3 hospitais de referência que realizam o procedimento. Então, isso significa que não é um procedimento feito com, digamos assim, de forma massificada. Essa seria a palavra. Não, senão a gente teria que ter mais serviços. A gente até teria que ter mais serviços na avaliação de especialistas, porque as mulheres que precisam, elas precisam se deslocar por centenas de quilômetros para ter acesso ao procedimento. Mas nesse momento a gente tem só 3. E o que esses 3 serviços nos disseram é que aborto acima de 22 semanas correspondem por 1/3, são minoria, correspondem por 1/3 apenas das interrupções. E ao mesmo tempo que são minorias, é um número significativo, porque a gente cruzando todos esses fatores de que são meninas, crianças e adolescentes, as principais acusadas, vítimas de estupro, ou seja, o PL forçaria uma mulher que já foi vítima de estupro a ter um filho que não é dela, né? Na verdade é dela, mas é vítima de uma violência, ou seja, ela seria vitimizada 2 vezes e, além de tudo, criminalizada, né? Por algo que, na maioria das vezes, ela não percebeu que estava grávida. Então, tem essa discussão de que precisa-se de mais centros, mas é um número minoritário, digamos assim, mas de grande representação quando a gente pensa ali nessa conjunção de fatores. Entendi. Vicky, vamos voltar um pouquinho aqui na discussão política do caso. Como que o aborto chegou no centro da discussão na Câmara? Para a gente entender como é que isso começou a ser discutido. O aborto está em discussão na Câmara já faz alguns anos, digamos assim, né? Se a gente for pegar o Estatuto do Nascituro, lá de 2007, o Estatuto do Nascituro, ele dá o quê? Dá um caráter jurídico, dá direitos ao feto. Ele fala assim, olha, é pessoa e é vida a partir da concepção. E esse está parado numa comissão já faz um tempo, e que foi o que o Sóstenes ameaçou que iria ser votado caso não votassem o PL anti-aborto. E esse Estatuto do Nascituro, desde lá de 2017, quer transformar o aborto em crime hediondo, tá? Então isso é uma discussão que fala de aborto e está sempre ali rondando o Congresso.
Aí, se a gente for trazer um pouco mais para cá, a gente tem ainda a DPF 442, que foi protocolada no STF pelo PSOL, que é a descriminalização do aborto, né, por vontade da mulher, até a 12ª semana de gestação. Teve um voto favorável da Rosa Weber quando ela estava no STF. E isso acirrou muitos ânimos, digamos assim. E o que também traz esse debate muito forte, não só na Câmara, mas na sociedade civil como um todo, são os exemplos no exterior, né? A gente tem ali uma série de países que estão ou descriminalizando ou voltando atrás na sua decisão. Isso faz o quê? Com que a gente se espelhe nessa discussão e com que a gente traga também essa conversa para a gente, né? A gente fez um levantamento quando teve a resolução do CFM sobre a sistolia fetal e a gente encontrou inúmeros projetos de leis que tratam da sistolia fetal. Projeto de lei, resolução, enfim. Por quê? Porque é um assunto que está sempre ali e é um assunto, digamos assim, que comove muita gente. Tem muita gente que é absolutamente contrário, tem aqueles que são absolutamente favoráveis. Então, assim, é um debate que é zero pacificado no Brasil e isso acaba se refletindo na Câmara dos Deputados. Sim. E Vicky, esse debate político sobre ganhou força, em que momento que ele ganha força? A gente pode pensar, você deu aqui um histórico desde 2017. 2007. Isso. Perdão, 2007. Quando que ele ganha força? A gente pode pensar nesse período? É difícil dizer quando ele ganha força, mas eu acho que esse período é um período determinante, né? Porque foi quando a discussão começou a subir. Mas ele foi protocolado em 2007, passou por muitas discussões, né? Então eu diria que ele ganha força no Brasil conforme ele vai ganhando força nesse debate mundial, né? Em que a gente vê ali exemplos de outros países descriminalizando o aborto. A gente vê nos últimos anos também, 2007 foi criado, mas não era tão discutido, e aí começa-se a discutir isso. A gente vê também uma força de movimentos feministas, não só no Brasil e no mundo, que abrem mais esse debate sobre aborto, abrem mais esse debate sobre os direitos reprodutivos e faz com que a conversa especificamente da interrupção da gravidez seja uma conversa mais recorrente. Então eu diria que com o passar dos anos, conforme a gente vê ali movimentos sociais aumentando, tendo mais voz ou ganhando notoriedade, e quando a gente vê exemplos estrangeiros, e aí esse debate se reflete sempre no Brasil. Sim, eu vou pegar esse gancho aqui que você está falando aqui, né, dos casos em outros países. É a minha última pergunta aqui para você. Porque acho que foi no sábado, a gente publicou aqui na Folha uma matéria, né, dizendo que o PL anti-aborto deixa a lei brasileira tão dura quanto a de países como Afeganistão e Indonésia. E eu queria te perguntar como que o debate sobre o aborto está sendo discutido em outros países. Essa matéria, a gente fez essa matéria para tentar entender, né? A gente partiu ali da dúvida: em que lugar que a gente vai ficar se esse PL for aprovado, né? Será que a gente fica mais próximo de países europeus, de países aqui das Américas? Então, quando a gente olhou ali, acessou um banco de dados da ONU, acessou alguns bancos de dados da ONG Human Rights Watch, a gente viu que esse projeto de lei, ele aproximava o Brasil de países que têm restrição e violações sistemáticas dos direitos das mulheres. E aí o Afeganistão, especificamente, foi um exemplo muito latente para se dar, porque as leis são muito próximas, apesar ali do tempo de reclusão ser um pouco diferente, mas são absolutamente próximas, né? Então foi um susto mesmo, porque quando a gente fala do Afeganistão, a gente está falando de um país que está sob regime do Talibã, né? E que a gente sabe que tem violações sistemáticas ao direito das mulheres, que tem códigos de vestimenta, tem restrições para estudo, então foi realmente um susto. Mas quando a gente olha de forma geral, a gente vê esse movimento tomando diversos caminhos, né? Quando a gente pega ali um dos maiores exemplos sobre o aborto legal do mundo, que era os Estados Unidos, a gente tem a reversão da decisão que permitia o aborto por vontade da mulher nacionalmente há alguns anos atrás, e essa decisão fez com que
mirou apenas o aborto, mas acertou uma série de coisas, né? Como a gente fala até do projeto de lei daqui do Brasil, né? Mira o aborto por estupro, mas acredita-se que vai acertar uma série de coisas. Então, nos Estados Unidos, restringiu-se o aborto e aí atingiu a fertilização in vitro, atingiu as pílulas abortivas, atingiu os anticoncepcionais. Então, criou-se ali uma restrição maior a direitos reprodutivos das mulheres. Mas a gente também vê, por outros lados, exemplos como a França, que descriminalizou o aborto, exemplos como a Argentina, que também, alguns anos atrás, descriminalizou. Então, esse é um debate que está sempre indo e vindo. Em alguns lugares avança, quando a gente pensa que a legalização é um avanço, em alguns lugares retrocede, quando se pensa o contrário. Muito obrigada, Vicky, editora de saúde da Iniciativa Todas. Muito obrigada, A equipe da Vicky, a equipe dela vai continuar fazendo a cobertura sobre o assunto. O assunto ainda está quente no noticiário, a gente vem acompanhando. Como a gente falou aqui, teve uma audiência pública sobre o aborto, né? Não é exatamente sobre o PL, mas tem a ver. E a Folha vai continuar cobrindo, então quem está assistindo continua acompanhando para a gente ver se esse projeto vai ser aprovado ou não. Tem ainda dúvidas sobre como que ele vai avançar nos próximos dias. Vamos Seguimos aguardar. Com essa cobertura, é um prazer sempre estar aqui. Muito obrigada, Vicky. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã espero vocês. Tchau, tchau.